Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, é que declara aberta a presente sessão. Convido o vereador Valdomiro Baiano para fazer a apresentação do Pavilhão Nacional. Eu entrei em 2 computadores já. O braço do homem não está dando ainda. O vereador Carlos Veículos vai nos trazer a leitura de um trecho bíblico. A nossa leitura bíblica está em Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Podem se assentar. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a todos os vereadores que estão presentes nessa sessão ordinária da Câmara Municipal, hoje dia 20 de setembro de 2022. Quero cumprimentar aqui já as pessoas que estão nos visitando, os assessores, servidores da casa. Alain, obrigado pela presença, meu amigo. Também está o Marquinhos, também está com a gente aqui, a Real Manchete, a imprensa que também já está nos acompanhando em tempo real. Nesse momento já passo a palavra ao secretário em exercício, vereador Wagner Cigano, para que dê continuidade à pauta do dia. Quero cumprimentar nosso excelentíssimo senhor presidente Fábio, cumprimentar o nosso vice-presidente em exercício Edivan, quero cumprimentar o vereador doutor Marcos Vinícius, cumprimentando ele, cumprimento os demais pares, quero cumprimentar a Natália, cumprimentando ela, cumprimentando a comunicação, quero cumprimentar o Marcos, lá do NTI, meu amigo Thiago, pelo excelente trabalho que tem prestado nessa casa, e peço à nossa assessoria que dê continuação da pauta. Pauta das matérias que serão apreciadas e votadas na sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2022, 54ª sessão ordinária, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura. Ata da 53ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Goianésia, segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada em 15 de setembro de 2022, às 14h32, na sua sede, localizada Avenida Mato Grosso, número 73, setor universitário, Goianésia, Goiás. Vereadores presentes: Ariosvaldo Gomes, Carlos Gomes de Passos, Edivaldo Ribeiro dos Santos, Edivan da Costa Silva, Fábio Oliveira dos Santos, Geraldo Carlos dos Reis, Iago Henrique de Matos Faria, Ismael Francisco de Assis, Marcos Vinícius Nunes da Silva, Múcio Santana Martins, Paulo Henrique Naves Dias, Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro, Valdomiro Monteiro Cirilo e Wagner José Vicente. Vereador ausente, Edilson Nunes Matos. O pavilhão nacional foi apresentado pelo vereador Paulo Henrique e a leitura bíblica feita pelo vereador Edivaldo Ribeiro. Dando início aos trabalhos, passou-se ao expediente. Foi lida a ata da 52ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de setembro de 2022, sendo devidamente aprovada. Em seguida, foi lido o ofício 180 do vereador Edilson Nunes Matos, justificando a ausência na sessão por motivos particulares. Moção de aplauso 048/2022, concede a moção de aplauso ao Grupo Fiuza, em Goianésia, de autoria dos vereadores Wagner José Vicente, Iago Henrique de Matos Faria, Edivaldo Ribeiro dos Santos, Múcio Santana Martins e Valdomiro Monteiro Cirilo, lida e encaminhada à Secretaria para que seja inclusa na próxima pauta. Em seguida, passou-se as matérias da ordem do dia. Projeto de Resolução 004/2022 autoriza a Câmara Municipal a celebrar contrato de prestação de serviços com a Fundação Municipal do Bem-Estar da Criança e do Adolescente, Fundação Crescer, e da outras providências, de autoria da mesa diretora, aprovada em segundo turno por unanimidade dos presentes. Moção de aplauso 047/2022 concede moção de aplauso aos senhores
Ana Carla Ferreira da Silva, Diego Eleutério Gomes Santos e Marcivaldo Silva dos Anjos, de autoria dos vereadores Marcos Vinícius Nunes da Silva, Edilson Nunes Matos, Ismael Francisco de Assis, Edivaldo Ribeiro dos Santos e Iago Henrique de Matos Faria. Aprovada em votação única pelos presentes. Requerimento aprovado. Vereador Valdomiro Monteiro Cirilo, requerimento 255, solicitando estudos para a realização de campeonatos de futebol com categorias sub-11, sub-12, sub-13. A realização deste torneio irá expor o desenvolvimento de novos talentos, proporcionando oportunidades e lazer. Nada mais havendo a abordar, o presidente convidou a todos para a oração do Pai Nosso, encerrando a sessão ordinária às 14h53, com o vereador Múcio Santana apresentando o pavilhão nacional. O inteiro teor da reunião foi gravado e faz parte deste documento. Em discussão a ata da sessão ordinária anterior. Em votação. Ata aprovada por todos os presentes. Ofício número 222/2022 ao excelentíssimo senhor vereador Fábio Oliveira dos Santos, presidente da Câmara Municipal Goianésia, Goiás. Assunto: ausência. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência e demais pares que por motivos particulares não poderei participar da sessão ordinária realizada nesta data. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, agradeço. Salete Pereira Alencar Carrilho de Castro, vereadora. Ofício 005/2022 ao excelentíssimo senhor vereador Fábio Oliveira dos Santos, presidente da Câmara Municipal Goianésia, Goiás. Assunto: ausência. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência e demais pares que por motivos particulares não poderei participar da sessão ordinária realizada nesta data. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, agradeço. Geraldo Carlos dos Reis, vereador. Da ordem do dia. Projeto de Lei 133/2022 para votação em primeiro turno altera dispositivo da Lei Municipal número 3.402 de 15 de dezembro de 2015 e dá outras providências. Autoria: Poder Executivo. Com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Regularmente convocada, a presente comissão reuniu conforme disposições regimentais e em análise sobre os aspectos de legalidade incidentes sobre o projeto em questão, não constatou afronta aos dispositivos constitucionais e, assim, não evidenciando vício legal, não vê obstáculos quanto à sua tramitação e apreciação em plenário. A alteração prevista visa alterar de 5 para 10 anos o período de isenção total ou parcial do pagamento do ISS realizados pelas empresas beneficiárias. A forma proposta se encontra em compasso com a legislação em vigor, sendo que a iniciativa de tais matérias está inclusa dentro daquelas que cabem ao chefe do Poder Executivo, inseridas no inciso 1º do artigo 10 e inciso 2º do artigo 34, ambos da Lei Orgânica Municipal. Outro sim, a iniciativa para início do processo legislativo em matéria tributária pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei. A medida que se pretende instituir se insere efetivamente na definição de interesse local, uma vez que diz respeito ao estrito âmbito do município de Goianésia, além de referir-se à competência constitucional de arrecadar os tributos que cabem ao referido ente federativo, entre os quais está o ISS, objeto do presente projeto de lei. Destarte, não existe vício de iniciativa, visto que a matéria é de interesse local, artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. O tema se insere na previsão dos artigos retromencionados da Lei Orgânica Municipal, os quais dispõem que o Poder Executivo detém competência legislativa própria, podendo, portanto, deflagrar o processo legislativo.
As razões principais apresentadas como justificativas para sua edição e que solicitam a alteração pretendida é no sentido de ampliar o fomento à atividade de grande relevância para o crescimento das cidades na atualidade. A tecnologia, dessa forma, trazendo empresas que mostram viabilidade de funcionamento por longo período de tempo e que, consequentemente, poderão trazer receitas relevantes para o município de Goianésia. Pela exposição antecedente, seguindo manifestação da relatoria, esta comissão, em parecer, opina favoravelmente a sua aprovação e recomenda seja o mesmo devolvido ao plenário para o regular e formal prosseguimento. Porém, com a seguinte emenda modificativa sugerida pelo relator ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei, onde se lê parágrafo único, leia-se artigo 2º. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2022. Vereador Carlos Gomes de Passos, presidente. Vereador Ariosvaldo Gomes, membro. Vereador Múcio Santana Martins, relator. Em discussão, projeto de lei número 133/2022. Em votação. Não, mas já está autorizado, ok. O evento de amanhã só mobiliza aqui. Projeto de lei 133, aprovado por todos os presentes. Projeto de lei número 134/2022 para votação em primeiro turno da nova redação ao inciso 1º do artigo 2º da Lei 3.868, de 10 de maio de 2022 e da outras providências, autoria Poder Executivo. Com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Regularmente convocada, a presente comissão reuniu conforme disposições regimentais e, em análise sobre os aspectos de legalidade incidentes sobre o projeto em questão, não constatou afronta aos dispositivos constitucionais e, assim, não evidenciando vício legal, não vê obstáculos quanto à sua tramitação e apreciação em plenário. A alteração prevista visa alterar o inciso 1º do artigo 2º da Lei 3.868, de 10 de maio de 2022. Conforme justificativa, a redação original foi transcrita erroneamente na descrição do imóvel, contendo o número de registro número 1-28.093, e que, conforme descrição contida na certidão de inteiro teor, o número de registro imobiliário do terreno permutado descrito é o registro de número 4-12.592. Com o intuito de comprovar o equívoco, o projeto veio devidamente acompanhado pelo documento da certidão do inteiro teor da matrícula do objeto da permuta, em obediência ao que determina a legislação. Na Lei Orgânica Municipal, constam regras sobre a competência privativa do prefeito para administrar bens municipais, aliado à questão de interesse local nos termos do artigo 10, incisos 1º e 10, do que se conclui que, além do necessário processo legislativo, há reserva de iniciativa ao chefe do Executivo. Pela exposição antecedente, seguindo manifestação da relatoria, esta comissão, em parecer, opina favoravelmente a sua aprovação e recomenda seja o mesmo devolvido ao plenário para o regular e formal prosseguimento. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2022. Vereador Carlos Gomes de Passos, presidente. Vereador Múcio Santana Martins, membro. Vereador Ariosvaldo Gomes, relator. Em discussão, projeto de lei número 134/2022. Em votação. Projeto de lei 134, aprovado por todos os presentes. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Múcio Santana. Senhor presidente, quero te cumprimentar, estender os cumprimentos aos demais vereadores,
os servidores que compõem esse poder, que estão nos assistindo em tempo real pelas redes sociais e que estão presentes também no plenário Aleixo Luiz Vinhal. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário e, caso aprovado, fosse enviada moção de pesar pelo falecimento da doutora Ivanice. Doutora Ivanice, a esposa do senhor Oneidson Peninha, foi procurador jurídico dessa casa por longos anos, prestou um serviço a esse poder, assim como a sua esposa, pessoa de bem, uma pessoa muito querida pela nossa sociedade e que veio a falecer agora no fim de semana. De acordo com a solicitação do vereador Múcio Santana, nesse momento eu consulto o plenário sobre a concordância da devida moção de pesar. Solicito à secretaria, então, para que promova a devida moção de pesar à família enlutada. Moção de aplauso número 048/2022 para votação concede moção de aplauso ao grupo Fiuza em Goianésia. Autoria: Poder Legislativo, vereadores Wagner José Vicente, Iago Henrique de Matos Faria, Edivaldo Ribeiro dos Santos, Múcio Santana Martins e Valdomiro Monteiro Cirilo. Em discussão, a moção de aplauso. Moção de aplauso número 048/2022. Em votação. Moção de aplauso 048, aprovada por todos os presentes. Requerimentos. Requerimento número 257/2022, vereador Edivaldo Ribeiro. Solicita ao prefeito Leonardo Silva Menezes, ao secretário municipal de Infraestrutura Gesmar José da Silva e ao superintendente municipal de trânsito Jonatas Lopes da Silva reforma na sinalização e estudos da possível implementação de uma rotatória de trânsito no cruzamento da Rua 39 com a Rua 30 no bairro Carrilho, visto o grande fluxo de veículos nas localidades acima mencionadas em horário de pico. Em discussão, o requerimento 257/2022, de autoria, vereador Edivaldo Ribeiro. Com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, cumprimentar aqui o vice-presidente, Edivan, em nome do Edivan, cumprimento todos os vereadores, a imprensa, servidor dessa Casa de Leis. A gente não pode estar clamando da sinalização de Goianésia. Tem até que a gente nunca viu o que está acontecendo em Goianésia nos últimos anos. Mas, infelizmente, ainda temos que estar cobrando, porque quem transita, quem em veículo, moto, bicicleta e ônibus não respeita os pedestres, principalmente o ônibus hoje dentro de Goianésia. Acho que a gente ainda teria que fazer alguma coisa com as empresas sobre esses motoristas de ônibus. Mas hoje eu fui até surpreendido, vereador Edivan. Nosso bairro hoje, que é esquecido, Dona Fica ali, tinha umas pessoas varrendo a rua e o pessoal da CMT pintando lá os pares na 42. Né? É bom, né? Ainda bem que agradecer ao Jonathan por lembrar que o Dona Fica existe também dentro de Goianésia, né? Muito bom, porque assim, são 5 vereadores, daquele vereador Edilson, vereador Cabecinha, vereador Cigano, Geraldo Pastel. Nós não consegue nada para aquele bairro. De frente a casa do vereador Cabecinha tem um posto de saúde. Eu passei lá ontem, no começo de chuva, já tinha 3 senhoras lá moiando porque não tem lugar de ficar. Nem para dentro não entra, fica lá na rua. Dona Fica esquecido, não tem um barredor de rua, não tem nada. Tudo que nós pedimos. 5 vereadores lá, nós não conseguimos um quebra-mola. É sinal que nós temos bastante moral com esse secretário, né? Acho que se a gente não pedir, que é que faz, né? Como a gente pede, fico pensando. Mas o Jonathan
felizmente, um dos poucos secretários que nos atende aí e está fazendo um bom trabalho. Então, assim, a gente está tentando evitar mais acidente, né? Isso é bom para Goianésia. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Pela ordem. Vereador Edilson Cabecinha. Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Lei, cumprimentar o vice-presidente Edivan da Costa, né? No nome do vereador Paulo Henrique, cumprimentar todos os novos vereadores. Quero cumprimentar a imprensa, quero cumprimentar todos que estão marcando presença aqui no plenário, né? No nome do Thales, cumprimentar todos os servidores. Quero dar os parabéns por requerimento do novo vereador Edivaldo e, né, que Deus abençoe com o prefeito Leonardo Menezes, junto com o Gesmar, que dá procedência nesse requerimento. Isso aí é de grande valia, né? E também questionando sobre a respeito da pintura lá. Ontem mesmo eu estive questionando com o Jonathan. Ele disse que vai fazer a 42, agora mais rápido. Aí essa semana ele vai ter que descer na Cafelândia também, fazer um serviço prestado na Cafelândia. E ele vindo da Cafelândia, ele vai dar um respaldo geral lá no Dona Fica para nós, colocar aquele tarugo na 44 ali, Divan. Porque dividir tipo aquela rua ali também, ela é larga, né? E o pessoal passar ali meio ligeiro, então para amortecer mais a velocidade. E como diz o novo vereador Edivaldo, questionou o Jonathan, um secretário que vira e mexe, a gente vê ele pintando um lado aí, Avenida Goiás, os bairros, só porque essa pintura aí foi igual ele falou, vereador o Ismael, né? A tinta não segura, né? E não tem como, que não tem outra qualidade de tinta. Está estudando aí, está fazendo o máximo possível, mas a tinta realmente, principalmente nesse tempo de chuva agora, ele estava questionando. Mas, como diz, ele está desenvolvendo bastante aí, né, nessa área aí do trânsito de Goianésia. E a gente dá os parabéns para ele também. Devolvo a palavra, presidente. Continue a discussão. Em votação. Requerimento 257, aprovado por todos os presentes. Requerimento número 256/2022, vereador Paulo Henrique Naves Dias. Solicita ao presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, Goinfra, Pedro Henrique Ramos Salles, levantamento técnico para retirada ou poda das árvores que estão à beira dos barrancos, às margens da rodovia GO 080, no trecho entre Goianésia e Barro Alto e Goianésia e Jaraguá. Algumas árvores já se encontram em risco de queda às margens da referida rodovia e, com o início do período das chuvas, esta queda poderá ser inevitável. Em discussão, requerimento 256/2022, de autoria vereador Paulo Henrique. Pela ordem, presidente. Com a palavra o autor do requerimento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vice-presidente em exercício, Edivan da Silva. Nosso primeiro secretário em exercício também, Wagner Cigano, e todos os colegas vereadores aqui presentes. Senhor presidente, nobres colegas, eu trago aqui, nesse momento, esse requerimento destinado ao Pedro Henrique Barros Salles, Pedro Salles, superintendente da Goinfra, solicitando para que, nesse trecho nosso, entre Barro Alto, passando por Goianésia até Jaraguá, seja feito uma análise, um estudo da possibilidade para retirada ou poda de algumas árvores que estão deitadas nos barrancos. Com as próximas chuvas, com certeza, várias dessas árvores irão cair na rodovia e poderão causar acidentes. Então vamos aproveitar esse momento agora ainda de falta de chuva para poder encaminhar esse requerimento ao superintendente. Muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Vereador Edivaldo Ribeiro. Cumprimentar o vereador Paulo Henrique, muito importante. Gente que anda muito nessa rodovia, você não tem visão.
Tem vezes não tem visão. Você vai ultrapassar um carro, você tem que parar e analisar. E eu só acho que deveria mudar só um pouquinho esse requerimento, pedir para podar e tirar os galhos também, porque o vereador Carlos veio pediu semana passada um requerimento para cortar ali na vereda Tarlage ali, e realmente for lá e cortou. Só que não tirou, está tudo lá. Choveu, eu passei lá hoje, está lá no meio do asfalto a gaiada. Então cortaram e deixaram lá. Agora já choveu, está tudo no meio do asfalto a gaiada lá, e tá lá, secou, alguém vai pôr fogo, aí não tira. O senhor me dá uma parte? Fala, Breno. O novo vereador, eu entendo até a colocação de Vossa Excelência, mas aqui eu solicitei um estudo, então, nesse estudo, a Goinfra vai verificar o que realmente é necessário de fazer para poder fazer o serviço muito bem feito. Muito obrigado. Beleza. Parabéns, vereador, porque isso, com essa atitude, se realmente fizer isso, com certeza vai estar preservando a vida e evitando um acidente. Então, meus parabéns, devolvo a palavra. Continue a discussão. Em votação. Requerimento aprovado por todos os presentes. Temos 2 vereadores inscritos para fazer uso da palavra, da tribuna. Primeiro vereador, Edivaldo Ribeiro. Senhor presidente, por favor, coloca as fotos aí para mim, fazendo um favor. Bom, essas fotos são do Dargo, aí é onde vai, ali da saída do Barro Alto, que era para fazer aquele desvio, para evitar acidente, que é muito necessário. Isso aí é um pedido daquelas empresas ali, onde hoje trabalha mais de 600 pessoas ali. Só que começaram a fazer esse serviço e embargou. For lá, o Ministério Público, junto com o Meio Ambiente, embargou. Aí a minha pergunta, como que pode um engenheiro, uma pessoa, ou um administrador, fazer uma obra de perto de um córrego, sem permissão do meio ambiente? Primeiro a gente vai lá e pede permissão, se pode fazer, se não pode fazer, como que vamos fazer. Foram lá, o pessoal da CODEG, isso aí está mais de 50 metros longe do leito do rio, para desviar o córrego, aí foram lá e embargaram. Aí acha ruim. A gente, para cortar uma árvore dentro de Goianésia, tem que pedir permissão? Você já pensou em derrubar um tanto de árvore daquele lá? E ainda desviar o leito do rio? Aí eu falo assim, esse dinheiro lá é dinheiro de vocês, contribuinte, que paga imposto, são dinheiro nosso. Não é dinheiro do presidente da CODEG, não, que foi lá e fez e vai ficar lá agora, está embargado, com certeza não vai ser feito, vai ficar lá agora o resto da vida lá. Aí todos estão pagando. Quando vem um imposto caro aí, estão pagando por alguém que não tem a capacidade de ir num órgão, que é o meio ambiente, no Ministério Público, e pedir permissão. Olha, vamos fazer lá, pode fazer um estudo? Do mesmo jeito que fez na Lagoa, Princesa do Vale. Foram lá, fizeram uma passarela lá, não sabe contar 1 mais 1, é 2 centímetros de altura, imundou tudo. Está lá agora imundado, perdeu tudo, jogou dinheiro fora, dinheiro de novo seu, de quem paga imposto. Não é dinheiro do presidente da CODEG, não, é dinheiro nosso. Está lá jogado fora, vai ter que ser preciso de reformar tudo. Aí as pessoas falam assim, mas está falando mal, está tentando fazer, está tentando fazer, mas não queira ser melhor do que os outros, não. Seja humilde, pede permissão, vai lá ver se pode fazer. Se falar que pode, vamos fazer. Se falar que não pode,
Na porta da sua casa, quando você vai arrancar uma árvore, se vocês falar que não pode, você não arranca. Se você arrancar, você é multado. Pode ser até preso. Se você fizer isso. Agora vai lá e tá com a reescavadeira, faz um arrombo lá de qualquer jeito. E aí depois vem o vereador, vem a imprensa, fala: não, tá certo, tá atrapalhando, deixa o homem trabalhar. Trabalhe, mas trabalhe certo. Por favor, coloca a outra foto aí. Olha para vocês verem o que é o dinheiro público. Como que é? Olha, locação. O senhor sabe o que é isso aí? São os motores que estão no Rio dos Peixes para trazer água para Goianésia agora. São lá as motobombas, lá de São Paulo, isso aí, ó. Lá, locação. Mais uma vez, o contribuinte de Goianésia vai ser lesado, vai pagar uma água mais cara, porque estava lá os motores elétricos, tudo montado, vereador Baiano. O governador veio e tirou. O prefeito não teve coragem, não foi o homem suficiente para não deixar tirar esses motores. Dizem que não era lucro, que não poderia, porque não compensava. Agora foram lá e colocaram os motores a diesel. Vai entender? Locação. Locação. Sabe quanto custa isso aí? Vai custar? Com certeza, se esses motores, graças a Deus choveu. Como choveu, capaz que amanhã já está tirando esse motor para trás. Mas você sabe quanto que ia custar isso aí? Quase R$1 milhão para colocar esses motores aí para eles funcionarem a diesel. Você acha que eles vão perder esse dinheiro ou vai ser descontado do povo de Goianésia? A água. Aumentar mais 10 realzinhos de cada um, né, para pagar isso aí. Mais uma vez, estão brincando com a população de Goianésia, com 80 mil habitantes. Aí o governador fala que está fazendo as coisas. Vai vir aqui amanhã, em Goianésia. Eu espero que não seja recebido, porque isso aí está uma prova do que ele não gosta de Goianésia. Se gostasse, estava os motores elétricos, estava tudo arrumado, Goianésia não ia ter problema. Isso aí, você sabe o que significa isso aí, vereador Cabecinha? Amanhã vai tirar essas motobombas, vai embora, só daqui a 2 anos de novo, para fazer alguma coisa. Aqui na época de política de novo, né? Daqui 2 anos vem a época de política. E aí, pode falar, vereador. Vereador Edivaldo, você está correto de razão, né? O povo que sofre, Ismael, dói no bolso do povo goianesiense, viu? A gente vê um motor desse aí com grande, né, nível de dinheiro que tem que pagar, não tira do bolso deles, vem do bolso do nosso, né? Em questão isso aí, vereador Edivaldo, hoje teve umas 3 pessoas, inclusive eu mesmo fiz pesquisa, tá cobrando a rede de esgoto sem ter rede de esgoto, sem estar usando. Ismael, não tem como, hein? Como é que uma pessoa vem pagando a tarifa num talão de água, pagando rede de esgoto sem estar usando? Né? Nós, como disse, fiscaliza, e eu até comentei, falei, ó, pode ir na Ceneágua, que eles devolvem, deu de conta está cobrando, você está pagando, que eles é obrigado a devolver. Se não devolver, entra com o advogado, pode entrar com a justiça, que tem direito de ressarcir de volta. Então, como diz, eu imagino que o governador está deixando a desejar a nossa cidade, já deixou, né? Na verdade. Então, vereador geral, o Edivaldo, é complicado, né? Vereador, pois é. A gente fica pensando, dinheiro é muito fácil. É muito fácil o dinheiro para a gente estar gastando nele, né? Você já pensou 2 motorzão desse motobomba lá de São Paulo, veio para montar ali no Rio dos Peixes. Agora está funcionando lá, para trazer água para Goianésia. Mas choveu, né? Deus é bom. É para você ver tanto que Deus é bom. Deu uma chuvada que eu acho que agora vai refrescar. Talvez nem precisa de... Outra coisa, fizeram os poços artesianos, 4 poços artesianos. Aí fizeram lá na fazenda de uma senhora lá. Sabe o que aconteceu? Ceneágua? A mulher foi lá e embargou, não deixou eles usar. Não deixou usar o poço, não. O poço deu mais água. Aqui vocês não vão entrar, não. Aqui não pode, não. Torou eles na raiz lá e não deixou entrar. Me dá uma parte, vereador? Vai falar, vereador. Vereador Edivaldo, novos vereadores, sociedade. É o seguinte, Edivaldo, eu tive em uma das fazendas esse final de semana, até
é chato falar. O que ocorre? Eles estão usando, dos donos da fazenda me falou que que está usando, furou o poço e não indenizaram ele. Ele me explicou o seguinte: como é que pode? Vem, fura o poço, me falar que indenizar, infelizmente, está usufruindo, né, do poço artesiano aqui da minha terra. Foi o que você falou, ele também vai impedir, né, porque não tem lógica. Igualzinho ele falou, isso aí, eles teriam, tá certo, a falta de água, já era para ter feito a transposição, a captação do Rio dos Peixes, mas foram lá, prometeram para ele que ia indenizar, mas infelizmente, até hoje nada. Ele está uma briga e falou que vai entrar contra essa questão, infelizmente, vereador. É mais um, né? Porque aquela senhora lá, já eu tive lá, ela já lá não entrou, ela meteu pôs uma cerca lá, né? E não deixou. Agora mais um, então vai ter que ligar essas bombas lá mesmo, a petróleo lá, né? Então, assim, é uma falta de respeito com as pessoas. E eu fico muito triste quando eu vejo esse governador vir aqui em Goiânia amanhã. A policlínica está ali. Você sabe quantos dias, vereador Cabecinha, que eu estou planejando para marcar uma consulta na policlínica? Para o meu pai, não consigo? 1 mês. Não consigo. Você sabe por que eu não consigo? Não é só para Goianésia, não. É 27 cidades. Chega 10 ônibus todo dia das outras cidades. Aí, as outras cidades têm privilégio, vêm lá para cá, e nós de Goianésia aqui não consegue. O exame não consegue. Que benefício trouxe, então, essa policlínica para Goianésia? Eu não sei, porque atende por conta de política as pessoas de fora, e de Goianésia fica fora. Aí você vai lá, você vai na Secretaria de Saúde para carimbar um exame para fazer, não consegue fazer. Você vai, não consegue fazer. E outra coisa, lá no Cisvales, dizem que tem lá um aparelho de fotomologia lá, novinho dentro da caixa, sem ser instalado. Está lá. Eu vou até dar uma ida lá e averiguar realmente se isso é verdade, se esse aparelho está lá, doutor Marcos Vinícius. Se tiver, você pode ter certeza que eu vou para o Ministério Público. Se tiver esse aparelho lá, eles não tiver colocado ele para funcionar. Porque o povo está sofrendo aí, e tem uma coisa lá que é do povo e não vai pôr para funcionar. E essa semana já vou estar indo lá e vou dar uma vereadora. E convido os vereadores que quiserem ir comigo, para ver lá se é verdade. Se alguém quiser ir, está convidado. Devolvo a palavra, presidente. Vereador Sargento Oriosvaldo. Senhor presidente, parece algo combinado, mas a verdade é que eu não sabia que esse assunto Ceneágua iria ser discutido aqui nessa manhã pelos vereadores Edivaldo, vereador Ismael e vereador Edilson Cabecinha. Mas é preciso recapitular. Hoje eu recebi uma carta, surpreendido na minha porta, no meu portão, mas vou tratar desse assunto. Primeiro, vereador Múcio, é preciso recapitular. Eu quero cumprimentar todos os vereadores na sua pessoa, dizer da satisfação que tenho de trabalhar com vossas excelências aqui nessa Casa de Leis. Cumprimentar todos os assessores. Lembrando aos senhores vereadores que a concessão da Saneago, ela acabou em 15 de junho de 2020. E de lá para cá, vereador Múcio Santana, vence essa penúria, esse sofrimento que acabaram de falar aqui. Tem umas certas razões. Não posso, hora nenhuma, como população, questionar vinda de geradores como precauções. Antes tarde do que nunca. É preciso que pensamos na nossa população primeiro do que nas questões políticas. Antes tarde do que nunca. Dizer que existe e existiu no ano passado várias ações. E vou falar uma delas aqui.
Vereador Wagner Cigano saiu daqui de carona, pernoitou ali nas dependências da Saneago, ao frio, ao sereno. Dia seguinte, saiu uma comitiva daqui para lá, em carros com ares condicionados. E vou falar, vereador Edivan estava presente, Paulo Henrique presente, vereador Cabecinha, presidente Fábio, Geraldo. E acabou que deixou o vereador Cigano lá ainda na Chapada. Foi preciso mandar buscar lá à noite. Isso é só para a gente recapitular, porque é bom, foi discutido aqui. Dizer que os vereadores que foram lá solicitaram a conclusão do funcionamento da captação de água do Rio do Peixe para a estação de tratamento de Goianésia. Serviço bem feito. Foram lá e foi atendido pelo presidente, doutor Carlos. Posteriormente, o vereador Ariosvaldo e o vereador Ismael convocam o gerente da Saneago, o vereador Edilson Cabecinha, para vir aqui nessa casa, presidente Fábio. Simplesmente ignorou. Deu as caras. Não deu as caras para a população. Quando se vira as costas para a comunidade, representada pelos vereadores, é desfeita para essa Casa de Leis e para a população. Não tiveram aqui. Dizer que, posteriormente, nós convidamos o secretário de Planejamento, que esteve aqui. Fiquei até com dó do nosso amigo Frederico, porque sem condições de justificar uma situação penosa, uma licitação que já vinha se capengando, problema na justiça, prefeito que entrou, tentou se socorrer a licitação, mas não conseguiu, abriu uma nova licitação, e isso é preciso de recapitular. Essa Casa de Leis não é boba. Estamos aqui falando do vereador Wagner Cigano, é porque dói na pele da gente. Quando falamos dos vereadores que foram lá, é que foram todos buscarem a solução, mas nós vamos ficar aqui passando a mão na cabeça de companheiros, porque na verdade todos estavam trabalhando para a população. Tem desgaste aqui dentro, vereador Fábio, todo mundo sabe, mas todo mundo em busca de uma situação do bem comum. Eu prefiro desgastar com Vossa Excelência do que desgastar com a população, que é quem nos colocou aqui. Dizer que existem várias ações que foram tomadas, até que chegou-se no cancelamento, vereador Edilson Cabecinha, dessa licitação, e onde fomos aqui corajosos para aprovar uma SAEGO, uma agência reguladora. Não foi porque queríamos, não. Eu disse aqui no meu discurso de posse que eu sou contra a privatização da Saneago, mas é uma Saneago, vereador Dr. Marcos Vinícius, atuante, que trabalha, que entenda, que não leva o dinheiro público para fora. Bem disse o vereador Edivaldo, furaram poços artesianos, que não funciona. Segundo o vereador Ismael, está dando calote. Saneago, vereador Múcio, está dando calote, segundo o vereador Ismael, na pessoa que autorizou furar o poço. Então precisamos de colocar as coisas nos pratos. Precisa trazerem aqui para a nossa comunidade o que realmente vem acontecendo e a luta dessa Câmara de Vereadores. Dizer que quando se faz um poço artesiano, vereador Múcio Santana, é preciso de entender que está na conta da população de Goianésia. Está aqui meio bagunçado, que é tanto papel. Segura aqui, vereador Edivaldo. Vamos passando aqui. É preciso que nós não deixamos cair no esquecimento um trabalho árduo de uma população e de uns vereadores. Existe, vereador Múcio Santana, segundo disse aqui o secretário de Planejamento na época, que existia um termo de compromisso de anuência para dar continuidade no serviço da Saneago. Pasmem, senhores. Quando eu disse que fiquei com pena do secretário de Planejamento Frederico, atuante, é porque nem sequer esse termo de compromisso foi assinado, com cláusulas absurdas.
Tudo que se fosse feito aqui, inclusive esses poços artesianos, vão ser cobrados da população quando do fechamento de conta. A verdade é que já tem quase 3 anos e mais de 30 milhões do nosso dinheiro está indo embora. Com um serviço capenga, que falta água e que Deus abençoou que veio a chuva, como o vereador Edivaldo disse, e possivelmente nós estaremos fora, né, pela graça de Deus, da falta de água na nossa cidade, que nós passamos no ano passado. E hoje eu recebo no meu portão, mas dizer que recebi no meu portão uma carta aberta à população de Goianésia. Eu faço questão de deixar gravado, para amanhã ou depois não falar que eu fui omisso e que essa Câmara de Vereadores foram omissas. Ninguém na época da Saneago quis vir aqui nessa Casa de Leis para dar satisfação. Peguei uma reportagem na rádio, pedi para que esse pessoal que tem uma luta nobre do Sítio Egg, que luta contra a privatização, pedi que queriam audiência com eles, eles vieram aqui na minha sala, no dia 20, inclusive está lá postado nas minhas redes sociais. Mas não ouviram o que queriam, ouviram a verdade. E hoje, vereador Múcio Santana, o que eles pedem na carta? Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás sempre atuou na defesa do saneamento público com serviço essencial. Entendemos que desenvolvimento e justiça social só são possíveis com o direito pleno à água e ao saneamento para todos. Como reconhecimento dessa luta diária, fomos homenageados no Congresso Nacional com o prêmio Lúcio Costa de saneamento. Parabéns pela atuação do sindicato. É isso que nós também queríamos aqui em Goianésia, porque é o que disse aqui é a pura verdade, só que em Goianésia não existe o que estão falando aqui. Aqui existe um abandono total, um fornecimento de água capenga, onde não tem onde se recorrer. Quero acreditar que essa denúncia que o vereador Dilson Cabecinha está falando não é verdadeira. Receber sem estar prestando serviço é enriquecimento ilícito. É preciso que paramos aqui de ficar tampando o sol com a peneira. Vou continuar lendo a carta, presidente Fábio. Alertamos a população sobre o grave risco de privatização, onde a qualidade do abastecimento e o alto preço das tarifas farão com que o cidadão de Goianésia fiquem à margem do saneamento básico público. Hoje eles vendem a falsa ilusão de que vão abaixar as tarifas e fazer investimentos vultuosos. Mas essa conta não fecha. De onde vai vir o dinheiro para o investimento? Assim, a água deve ser considerada como fonte de vida e não fonte de lucro de pequenos grupos. É muito arriscado colocar o saneamento de uma cidade tão importante como Goianésia nas mãos de uma empresa sem experiência e capacidade comprovada. O Ministério Público já manifestou e vai acompanhar todos esses processos do cidadão. Inclusive, convoco também o Ministério Público para ver a situação do funcionamento da Saneago aqui no nosso município. É preciso que nós tenhamos a consciência que vem aqui falando aquilo que a gente precisa. Goianésia está carente de uma empresa, qualquer que seja a empresa. Disse aqui, nós não preocupamos se privatiza, se aqui em Goianésia a água, nós não preocupamos se a Saneago assuma, nós não preocupamos se o município assuma. O que não pode acontecer é o que eles estão falando aqui e o que nós estamos penando. Uma caixa d'água lá. Lucro. Vai que é tua. E como que o consumidor fica nessa história? Como que estamos? A pergunta de Goianésia é como que estamos? Então é preciso que ao entregar uma carta dessa nessa cidade, é preciso que nós levantamos e contamos a nossa situação. Cadê a captação de água do Rio do Peixe que foi pedida pelos 15 vereadores que foram prometidas? Ah, mas não tem como fazer investimento porque não tem concessão. Nem sequer o termo de compromisso de anuência foi assinado. Pediram o vereador Dr. Marcos Vinícius para vir aqui para revisar cláusulas. Essas cláusulas nunca foram revisadas. Por quê? É porque não tem interesse. Estão levando o dinheiro das tarifas de águas, fornecimento capenga,
não tem poder de mais abrir loteamentos, porque não tem como fornecer mais águas. Eu fico aqui não indignado, mas fico aqui com a solidariedade desse povo que faz essa carta, mas essa carta não serve para o povo de Goianésia, que está sendo penado por essa empresa. Então, presidente Fábio, fica aqui o registro da minha contrariedade, porque o que o síndico está falando aqui é aquilo que estamos penando. Precisamos de mão amiga, precisamos de pessoas que venham aqui e que estendam a mão. Disse dias atrás para o presidente, disse dias atrás para o prefeito, não podemos virar as costas para o benefício, antes tarde do que nunca. Deus manda chuva, os geradores estão ali, não vou ficar com orgulho, não vou entrar em questões políticas, porque a nossa sociedade não pode ser penalizada como foi penalizada aqui no ano passado. É uma vergonha. Então, fica aqui minhas palavras, e que lembrem que essa Casa de Leis vem passando uma penúria, desgaste um vereador com o outro, é confusão atrás dessa água, e não vamos desmorecer. Agora, não somos a favor de privatização, mas não somos a favor também de ficar ao léu, jogar das traças. Aquele senhor que chega que não tem onde tomar um banho, é pessoa que tem que ir para as represas tomar banho. Não podemos admitir uma situação dessa. Sou solidário com o pessoal que distribui essa carta, mas é preciso de entender que Goianésia não tem nada disso aqui que estão representados nessa carta. Tudo que eles falam é verdade, que eu entendo da água. Porém, Goianésia está fora do atendimento de uma empresa que poderia estar aqui fazendo investimentos para que uma população possa continuar, uma cidade continuar crescendo e uma população possa não ser sofrida com a falta de água, o bem mais precioso que faz parte da nossa vida. Obrigado, senhor presidente. Hoje nós estamos recebendo aqui na Câmara Municipal o analista de política internacional, Alain Ricardo, e ele solicitou o uso da tribuna. Eu achei pertinente, devido ser um assunto de interesse da comunidade, que é a doação de medula óssea. E para isso, vou conceder a tribuna nesse momento, para que o analista de política internacional, Alain Ricardo, possa estar expondo esse assunto tão importante. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, todos os presentes e aqueles também que nos acompanham virtualmente. Gostaria de fazer distinção ao vereador e presidente Fábio, em nome de quem estendo os cumprimentos a todos os demais vereadores. Bom, as minhas palavras aqui serão breves, mas que eu julgo muito necessárias. Em outras oportunidades eu pude conversar com alguns dos senhores, também com a vereadora Salete, sobre questões ambientais, participação da mulher na política, empreendedorismo, inovação, tecnologia, muitas ideias que a gente poderia implementar aqui em Goianésia. Hoje eu faço uso daqui da tribuna para tratar sobre um tema que é também muito importante e muito oportuno, acredito eu. Sábado passado, dia 17, celebrou-se o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, e a data é uma data alusiva, não apenas à conscientização, mas para a implementação de ideias práticas, para a captação de medula óssea de fato, né? Um dado importante, o Brasil conta hoje com mais de 5 milhões de doadores voluntários, que é um número significativo e que a princípio parece animador, mas é preocupante, visto que a chance de se encontrar um doador compatível fora do grupo familiar é de 1 em 100 mil. A cada 100 mil pessoas, uma pode ser compatível. Por isso, eu acredito que nós precisamos focar bastante nisso, né? Acredito que a gente tem que levar isso em consideração. Dessa forma, precisamos incentivar a doação de medula óssea, né? São cerca de 80 doenças que podem ser curadas ou terem seus sintomas minimizados com a doação de medula óssea, entre elas cânceres diversos, anemias e doenças autoimunes. Doenças que todos nós podemos desenvolver. Muitos de nós, inclusive, desenvolveremos, né? Senhores, é uma questão de urgência,
porque é um número alto, é um número muito alto de pessoas que terão muitas doenças no futuro, nos próximos 5, 10, 20, 30 anos. A doação é um procedimento que é relativamente simples e rápido, não é incapacitante. A pessoa, no dia seguinte, ela já pode voltar a trabalhar e ela vai estar salvando uma vida. Gostaria aqui de fazer, se me permitem, uma distinção ao vereador Marcos Vinícius, que apresentou uma sugestão minha em forma de requerimento e que eu gostaria aqui de ler, se me permitem. Abre aspas. A implementação de parceria com hospitais, clínicas, laboratórios, instituições de ensino, órgãos públicos municipais e estaduais para a coleta de amostras de sangue e ou semelhantes em Goianésia, para cadastramento de potenciais doadores junto ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. Gostaria aqui de expressar, de forma clara e pública, o meu agradecimento e o compromisso do Dr. Marcos Vinícius com a aprovação desse requerimento. E, por fim, eu gostaria aqui de, a todas as senhoras e senhores, eu não conclamo apenas os nobres vereadores a se engajar nessa causa, mas também a prefeitura, as secretarias, o empresariado, que eu acredito que tem um papel muito importante, as faculdades, entidades da sociedade civil e também a imprensa, que tem um papel muito importante na divulgação de uma campanha com uma tal relevância, né? Precisamos estabelecer de uma forma permanente, pelo menos semestral, campanhas de cadastramento e captação de doadores não apenas de medula óssea, mas também de sangue. Acontecem diversos acidentes aqui em Goianésia e muitas vezes as pessoas têm que ser levadas para Anápolis, Séries, porque em Goianésia não tem um banco de sangue permanente. Então a gente precisa também pensar nisso. Acredito eu que seja muito relevante. Aos que acompanham também virtualmente, eu acredito que peço gentilmente que procurem um hemocentro e que façam o seu cadastro e que sejam voluntários. Em Goianésia, como eu disse, não temos um banco de sangue, não temos o hemocentro, temos que nos deslocar até Goiânia para poder fazer um cadastro. Então, acredito que seria interessante se, pelo menos, solicitássemos ao hemocentro que viesse o ônibus, que eles também disponibilizam, de forma gratuita, para captação nas cidades do interior de Goiás. Peço aqui, por fim, o compromisso deste parlamento para que o requerimento do vereador Marcos se torne realidade. O compromisso também desta Câmara de conscientizar e de mobilizar a população para que seja doador. E um compromisso, por fim, em defesa da vida. Concluo com isso e agradeço muito pela oportunidade e pelo tempo dos senhores. Pela parte. Vereador Dr. Marcos. Quero cumprimentar o nobre colega, presidente Fábio Enigma, cumprimentar você, que abordou esse assunto tão bem em 2019, se eu não me engano, e depois 2020. Até temos que relembrar que no governo do Renato, o ônibus veio 2 vezes, em 2018 e 2019. Ficou na rua 31, em frente à farmacinha municipal. Até porque a gente teve a perda de uma paciente, Andréia, eu me lembro. Temos também a perda aí do Luciano Fiuza Filho, que foi até para São Paulo, porque tinha uma condição financeira boa. E deixar aqui que quando você vai fazer o cadastro, que é o REDOME, você cai num cadastro nacional, né? E que não é... Muitos assustam, porque pensam que já vai pegar e vai fazer aquele procedimento que necessita da anestesia, que tudo. Não, é uma coleta de sangue normal, que vai ser jogada no sistema, para depois se achar possíveis pacientes compatíveis, que aí vai ter que fazer o processo da medula óssea. E parabéns por ter abordado aqui esse tema. É uma causa muito nobre, porque hoje a gente tem menos de 0,5%, acredito, da população com problemas hematológicos, mas todos nós, vereadores, recentemente vimos a questão daquele rapaz que estava no hospital municipal e necessitando do hematologista, onde era difícil conseguir a transferência dele, porque nem os grandes centros possuem o hematologista de plantão 24 horas. Infelizmente, o Brasil, o estado de Goiás ainda é falho nessa parte. Mas acredito que com tanto de faculdade de medicina abrindo, vagas de residência aumentando,
Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ter um hematologista dentro de Goianésia. Parabéns novamente. Vou aproveitar pela parte e falar sobre o dia 18 de setembro, foi o dia do surdo, que a nossa primeira-dama, mais a Dulce, fez um evento muito bonito, o Setembro Azul, um dia para todos os surdos lá no Campestre. Então, parabéns à primeira-dama, que vem me mostrando muito empenhada a causa dos deficientes. Eu acho que essa causa da questão da doação da medula, a gente pode estar marcando com ela também, para você apresentar isso para ela. Dá uma parte? À vontade. O vereador Marcos Vinícius, dá aqui os parabéns para a primeira-dama. Realmente foi uma festa o dia todo, café da manhã com almoço, sorteio de brindes para o surdo. Então, são 70 surdos a comunidade. E o nosso prefeito estava lá, o vereador Geraldo Pastel, e o prefeito Leonardo pediu para essa Casa de Leis que a gente fizesse alguma coisa, um projeto de lei, para que 2 anos, quando nós sair dessa Casa de Leis, que esse projeto seja esquecido. Para que não possa ser esquecido esse projeto, porque a alegria do surdo é grande. Então ele pediu para que nós aprovássemos essa lei para permanecer para o resto dos tempos aí, o CRAS, com esse projeto de lei para o surdo. Então assim, ele pediu com muito carinho a primeira-dama, a Dulce, o Diego, que é o representante, o surdo Diego, que é representante do surdo aqui de Goianésia e Barro Alto, que é integrado Goianésia e Barro Alto. E o Colégio Luiz de Oliveira vai ser o primeiro colégio de Goianésia que vai ter aulas direcionadas ao surdo de Goianésia. Então vai ter aluno lá no Colégio Luiz de Oliveira a partir do ano que vem. É uma causa muito nobre. Quem estava lá e viu a alegria, doutor Marquinhos, de ver o surdo, assim, um carinho muito grande. E a primeira-dama, ela é tratada pelo surdo como rainha, como uma pessoa que ama eles e que eles amam elas. Então, devolvo a palavra. Nobre vereador, concordo com as suas palavras e só tenho aqui a agradecer, admiração e declarar minha admiração à primeira-dama, à Dulce e a Vanessa, que tem cuidado tanto dos deficientes. Mas voltando na parte da questão da doação de medula óssea, parabéns pelo explanamento, parabéns pelo empenho, e que essa Casa de Leis sempre está de portas abertas para o senhor no que precisar. Obrigado. Quero estar agradecendo a presença e as palavras do analista de política internacional, Alain Ricardo, pelas palavras, está abordando esse assunto tão importante e que muitas das vezes não é muito discutido, que é a questão da doação de medula óssea. Muito obrigado, Alain. Então, nesse momento, nós estamos encerrando a nossa sessão ordinária. Quero agradecer a cada um que estiveram aqui nesse momento, agradecer a todos os vereadores, agradecer a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Muito obrigado a todos. Nesse momento, já quero pedir a todos para ficar de pé, para que nós possamos fazer a oração do Pai Nosso. E, na sequência, o vereador Ismael Francisco vai nos fazer a apresentação do Pavilhão Nacional. Pai Nosso, que santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. declaro encerrada a presente sessão.